Ney, que trará a pregação na palavra do nosso Deus nesta noite. Boa noite, alegria juntos, mais uma vez adorarmos ao Senhor, entoar cânticos de adoração, de gratidão, alegria, porque o nosso Deus é maravilhoso, e especialmente agradecendo a Deus pela plena e poderosa salvação que recebemos pelo Senhor Jesus Cristo. Então chegamos no culto exatamente para agradecer a Deus por todas essas bênçãos, e para nos aperfeiçoarmos. É um tempo de ouvir e meditar. Não seja um ouvinte passivo, seja um ouvinte ativo, meditando naquilo que nós estamos observando dentro da palavra de Deus. Certamente, a Bíblia Sagrada vai nos trazer grandes desafios, vai nos exortar e vai nos trazer grande alegria quando nós compreendemos a mensagem da Escritura. Nós estamos estudando o livro do profeta Isaías, e hoje vamos começar um capítulo muito especial, que é o capítulo 14. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 14. Começamos no capítulo 13 a estudar sobre uma profecia acerca da Babilônia, e chegamos agora ao capítulo 14, que também é uma profecia acerca da Babilônia. Babilônia é um nome muito conhecido no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, né? Provavelmente tinha até uma igreja lá na Babilônia, né? Lá Pedro sauda e menciona, né? Possivelmente esta igreja. E aqui em Isaías 13 e 14, nós temos um oráculo de juízo contra a Babilônia. Nós observamos no capítulo 13, muito interessante, olha o versículo 6, para relembrar o que nós já temos estudado aqui, diz assim: uivai, pois, está perto o dia do Senhor, e vem do Todo-Poderoso como assolação. Esse versículo, ele resume o que o profeta quer dizer no capítulo 13, que nós estudamos em domingos atrás. É a ideia de que há uma profecia para a queda da Babilônia histórica, aquela que existiu, que em 605 a.C. levou cativo Daniel, o profeta, que tinha provavelmente seus 15 anos de idade, foi levado cativo para a cidade da Babilônia, né? O rei na época era Nabucodonosor. Na verdade, em 605, Nabucodonosor era aspirante a rei, era um grande general, mas o pai dele era o rei e já estava nas últimas. E então, Nabucodonosor estava conquistando o império que seria dele. Pouco tempo depois, ele se tornou realmente o rei. Mas Isaías está profetizando por volta do século 8º antes de Cristo, de 740 a 700. Isso é importante, porque quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, foi em 605 a.C. Lembra que essa história aqui, antes de Cristo, vem voltando os anos, só para você se sintonizar e se atualizar. Então, isso indica que foi aproximadamente aí, cerca de uns 140 anos, 145 anos aproximadamente, que a gente não sabe ao certo qual ano foi dessa profecia, entre 740 e 700, né? Aproximadamente 100, 140 anos até chegar ao cativeiro babilônico. Só que nesse período, nós falamos sobre isso também, a Babilônia não era um império, a Babilônia não era uma potência. Quem era a potência nesse período? Era o Império Assírio. O Império Assírio é que estava dominando o mundo na época. A Babilônia ainda era um pequeno, não muito pequeno, mas um reino que até era vassalo da Assíria. Só que essa profecia já fala da queda da Babilônia. Ou seja, está implícito que a Babilônia iria crescer e iria cair. E assim como a Babilônia iria cair na época da antiguidade, e realmente caiu, a história comprova isso, não é só uma questão bíblica, a história comprova que a Babilônia realmente cresceu, foi um grande império e ruiu. Assim também as nações da terra que são contra o Senhor, no futuro vão ruir, vão quebrar, vão ser assoladas no dia do Senhor. O dia do Senhor,
como diz aqui na profecia, na nossa língua tem um D maiúsculo, é porque no hebraico não tem letra maiúscula, é tudo igual. Mas na nossa língua esse D maiúsculo é para enfatizar que não é um dia de 24 horas. O dia do Senhor aqui é um evento. E não é só Isaías que trata do dia do Senhor. Nós lemos a profecia sobre o dia do Senhor em Amós, a profecia sobre o dia do Senhor em Joel e outros profetas do Antigo Testamento. E também aparece em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, fala do dia do Senhor. E o livro do Apocalipse também fala bastante sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é o acerto de contas de Deus com os povos desta terra. Um dia isso vai acontecer. Essas profecias estão no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, elas são reenfatizadas. Um dia, Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor da terra e do universo, Ele vai cobrar as nações e os seus reis do que eles estão fazendo aqui nessa terra. Isso vai ser requerido, isso vai ser cobrado, isso vai acontecer e não vai ser algo simples, não vai ser um negócio leve. As profecias, como lemos nos domingos passados, trata de guerra, trata de muitas mortes, porque o Senhor vai julgar os pecados das nações. Na época que nós vivemos num período de intensa secularização. Na igreja, a gente ouve a palavra secularização e pensa que é o mundo entrando dentro da igreja. Também tem esse sentido, mas quando nós falamos aqui de secularização, não estou falando da secularização da igreja, que também acontece em várias igrejas por aí. Estou falando da secularização do mundo, especificamente a parte ocidental. Séculos atrás, para o mal ou para o bem, os países do Ocidente pensavam em Deus. Às vezes é um Deus meio errado, é um Deus esquisito, era um Deus assim, formado ali por uma série de ídolos, imagens, mas tinha na mente uma concepção de Deus, mesmo que errada. E algumas nações tinham Deus de uma maneira muito correta. Por exemplo, a Holanda foi um país protestante, que a Bíblia era caríssima para eles. Isso aconteceu na Holanda, quem diria, a Holanda de hoje não tem nada a ver com o Evangelho, mas já foi um país extremamente ligado ao Evangelho, teve governantes crentes na Holanda, entende? Abraham Kuyper é um exemplo de um governante que era crente e que as leis e as pautas do país eram voltadas para seguir princípios bíblicos, e a Holanda prosperou muito, mesmo sendo um país relativamente pequeno. A Inglaterra também já teve o seu momento de estar muito ligada à Escritura. A América do Norte já teve o seu momento de estar muito ligada à Escritura. A palavra de Deus hoje já nem tanto, já está reduzindo bastante. Mas o fato é que um dia Deus vai tratar com as nações, ainda não aconteceu, vai acontecer. O mundo, principalmente o Ocidente, que é o que a gente conhece mais, está secularizado. Por quê? Porque não pensa em Deus. Muito menos da maneira correta, como a Bíblia diz, e nem pensa em Deus de uma maneira errada. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não pensa em Deus de jeito nenhum. A vida é sem Deus, nenhum tipo de divindade, nenhum tipo de fé. Fé é ali, longe do governo, da política, da economia, dos assuntos que mais interessam ao país. Deixa a fé para lá. O negócio aqui é o poder. Então, hoje, o mundo, principalmente o ocidental, está voltado para um pensamento materialista, onde só o ser humano, ele vive para ele mesmo. É o que a gente chama também de humanismo, né? E Deus foi jogado de lado. Então, isso indica que talvez não esteja tão longe dessas profecias se cumprirem. E no final se dá a volta efetiva do Senhor Jesus Cristo, cumprindo o dia do Senhor. Ezequiel capítulo 14, melhor dizendo, é o profeta Ezequiel capítulo 14, ele vai tratar um pouco sobre essa questão do Senhor vindo, né, para ajustar as contas com as nações idólatras e ímpias da terra numa grande batalha. Esse tema aparece novamente lá em Apocalipse capítulo 19. Então, é disso que trata o capítulo 13. Uma profecia para a queda da Babilônia, naquela época da antiguidade, que aconteceu mesmo por volta do ano 586, ali, antes de Cristo, né? Perdão, 530 antes de Cristo, por aí.
e uma queda das nações, né, que seguiram o entendimento da Babilônia. O capítulo 14 vai complementar essa temática. No capítulo 14, nós vamos ler e observar como Deus salva as nações ao destruir o sistema do mal. No mundo impera o sistema do mal. O que é o sistema do mal? É o sistema do pecado. Os governantes governam com a mente voltada para o pecado, todos. Né? A gente não tem, que eu saiba, pode até ter, mas de modo geral, acho que a gente não tem governantes comprometidos com o Senhor Jesus Cristo nas nações modernas. Então eles estão pensando mais no poder, até sim pensa numa melhora para a população e tudo aquela coisa, mas todo mundo muito voltado para o homem, nada voltado para a glória de Deus. As nações têm que glorificar o nome do Senhor. A gente lê isso nos Salmos, nós lemos isso em vários profetas, quando o Senhor aqui está tratando das nações, a partir do capítulo 13 até o capítulo 21, trata das nações, significa que Deus quer que as nações glorifiquem o nome dele, e as nações não estão glorificando o nome do Senhor, nem na antiguidade glorificaram efetivamente, e hoje também isso não tem acontecido bem. Então, no capítulo 14, nós vamos observar esse tema geral de que Deus salva as nações ao destruir o sistema do mal. O que é que isso tem a ver comigo, né? Eu aqui, pobre coitado, né? Na minha cidade, na minha igreja, o que é que isso impacta a minha vida, né? Impacta porque você entende que o Senhor, que realiza todas essas obras e vai cumprir estas profecias, é o seu Deus, é o seu Salvador, né? Ele te salva, mas Ele também salva certas nações que serão redimidas, não na inteireza, mas muitos vão se converter ao nome do Senhor, e muitas nações serão salvas. Nós entendemos isso que hoje acontece pela obra missionária. Esses textos têm um viés missionário, porque mostra que Deus tem misericórdia dos povos perdidos, como nós também devemos ter. Isso mostra também o tamanho do poder do nosso Deus. E é nisso que você tem que pensar. Um Deus que trata com as nações, que resolve as questões das nações, inclusive dos seus pecados, Ele tem todo o poder para cuidar da nossa vida. Óbvio, Ele é todo poderoso e soberano e sábio para cuidar da nossa vida. E isso deve fazer você ficar tranquilo, confiante, com fé no Senhor, de que Ele está no controle de tudo. Então, Deus salva as nações ao destruir o sistema do mal. Vamos observar 3 verdades de como Deus promete salvar as nações. E o capítulo 14 também é sobre a Babilônia, certo? E uma informação muito importante. No Antigo Testamento, quando se falava da queda de uma nação ou da ascensão de uma nação, se falava da queda do rei ou da ascensão do rei, certo? E vice-versa. Então, quando você dizia o rei da Babilônia vai cair, você está implicitamente dizendo que a nação da Babilônia vai cair. Então, o levantar de um rei era o levantar da sua nação, a queda de um rei era a queda da nação, e vice-versa, a queda da nação era a queda do rei. Então, isso está implícito dentro das narrativas de reis na antiguidade, certo? Também é um processo de figura de linguagem que facilitava o entendimento. Então, vamos ler Isaías 14, verso 1 e 2, diz assim: porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra. Unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão, e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos, por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. Vamos ler o verso 3. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Então você vê claramente que e ao longo do texto nós vamos perceber uma profecia acerca da queda da Babilônia, mas especificamente
da ruína do rei da Babilônia, certo? Só que antes, no verso 1 e 2, fica muito claro que o capítulo 13 e o 14 tem tudo a ver com Israel. É necessário a Babilônia cair para Israel ser abençoado. Então, essa é a ideia. Então, nós vamos ver 3 verdades em todo o capítulo 14. A primeira delas, baseada nesses versículos que acabamos de ler, diz que Deus cumprirá a sua promessa de salvação. Então, essa é a primeira de 3. Deus cumprirá sua promessa de salvação. Nós temos lido na profecia de Isaías vários oráculos, juízos de Deus contra Israel e contra Judá, contra Samaria e contra Jerusalém. Nós vimos que Deus não está satisfeito com estas nações, que são o povo de Deus. Na antiguidade, Israel e Judá eram o povo de Deus, que Deus escolheu para proclamar sua glória entre as nações. Infelizmente, Israel e Judá escolheram pecados de idolatria, pecados de imoralidade, não obedeceram à palavra de Deus, inclusive, como estudamos hoje pela manhã, não guardaram os sábados, né, e outros mandamentos mais. Então, o povo de Deus, Israel e Judá, estavam completamente distantes do Senhor. Em Isaías capítulo 1, que nós já lemos também, Deus compara Israel e Judá com Sodoma e Gomorra, para você ver como as coisas estavam terríveis. O governo das nações, dessas duas nações que era o povo de Deus, estava colapsado, né? O sumo sacerdote não queria saber das coisas do Senhor, o sumo sacerdote não queria saber, né? Vivia em pecados, em corrupções, os príncipes, a corte, o rei. A gente viu o exemplo do rei Acais no capítulo 7, o quanto ele estava distante de Deus, Deus dando oportunidade para ele pedir alguma coisa, pedir um sinal de que Deus iria abençoá-lo, e ele não entendeu nada do que Deus estava dizendo, nem queria o sinal, mas mesmo assim Deus deu. Acais era um rei extremamente idólatra, era o rei de Judá. Então você vê que o negócio estava muito ruim. No entanto, estudamos também que Deus sempre promete a salvação. Deus sempre está aberto a receber o pecador arrependido. E Deus disse isso para Judá e para Israel: eu estou aberto a receber vocês se vocês se arrependerem dos seus pecados. E Deus deu várias profecias de que ele iria agir através de Israel. Capítulo 2, as nações indo a Israel ouvir a palavra de Deus, isso no futuro, ainda nem aconteceu, desde a época de Isaías até hoje, isso não aconteceu. Isaías capítulo 7, a promessa do Messias nascendo de uma virgem. Isaías capítulo 9, a promessa do Messias governando as nações da terra. Isaías capítulo 11, o Messias vindo da descendência de Davi, trazendo paz ao mundo, erradicando a guerra, ou seja, muitas promessas e profecias sobre salvação para Israel e para as nações. Qual o objetivo? Israel, Judá, se arrependa do seu pecado. Esse era o objetivo. Deus fazia as duas coisas aqui na profecia: juízo, porque está em pecado. Todo mundo que peca contra Deus, hoje ou no futuro, não interessa. Se não se arrepender, Deus vai tratar. Não se preocupe, Deus vai conversar com você. Certo? Deus vai tratar. Se você escolheu viver em pecado, Deus vai tratar. É simples. Se arrependeu do pecado, Deus recebe, Deus restaura, Deus lhe abençoa, Deus vai fazer tudo para que você prospere e cresça nos caminhos do Senhor. Essa é a vontade de Deus. O Senhor só não te aceita se você quiser viver em pecado. Aí não adianta. Aí não tem como, porque Deus é santo e Ele não convive com pecado. O pecador tem que se arrepender do pecado e confessar o seu pecado. Isso é santificação, e a igreja deve se santificar nesse sentido. Muitas igrejas modernas, aplicando para hoje, querem viver nos pecados e querem ter Deus ao mesmo tempo. Não é possível, não é possível. Tem que se arrepender dos pecados e, obviamente, ter um relacionamento com Deus. Deus, então, diz que vai cumprir a sua promessa de salvação. Capítulo 14, verso 1, como nós temos lido, o Senhor se compadecerá de Jacó. Compadecer-se de Jacó, Jacó já morreu há muito tempo. Jacó é uma figura para Israel. Deus está dizendo: eu tenho misericórdia de você.
se arrependa do seu pecado. E essa mensagem de arrependimento vem sendo repetida no livro de Isaías e vai ser repetida nos capítulos para frente. Até o final do livro de Isaías, é uma série de textos falando para Israel e Judá se arrepender. E é o que a igreja mais deve pregar para os pecadores: se arrependa do seu pecado. Não tem sentido você ser uma pessoa religiosa e viver em pecados. É isso que a gente chama de hipocrisia, entende? É você viver em pecados e ser religioso. Não tem sentido. O que é que tem sentido? Você entender que é pecador e lutar contra os seus pecados, confessando, se arrependendo e buscando ao Senhor todo dia. Aí tem sentido. Todos somos pecadores. Graças a Deus, muitos aqui salvos pelo sangue de Jesus, porque se arrependeram dos seus pecados, mas ainda pecadores, e cometemos pecados. Então, todo dia temos que nos arrepender e buscar o Senhor. E o fato de sermos crentes em Jesus e salvos pelo sangue do Cordeiro, não significa que somos, digamos assim, pessoas de primeira categoria. Não, ainda somos pecadores. Não duvide disso. O nosso coração é profundamente propenso ao pecado. Tem pecado que talvez você cometeu, eu nem estou percebendo que estou pecando. O pecado é algo muito grave, é muito grave. E é por isso que havia pena de morte para quem pecava contra Deus no Antigo Testamento. Hoje, a igreja não executa, obviamente, esse tipo de pena de morte, né? Esse tipo de demanda ou de penalidade. Óbvio, não é da natureza da igreja, como a gente lê no Novo Testamento, mas isso indica a gravidade do pecado. Deus, então, ele quer se compadecer de Israel. Ele tem misericórdia. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus de misericórdia. Todo pecador arrependido que confessa, não tenha dúvida, porque está na Bíblia Sagrada, Deus recebe você. E ainda no verso 1 diz: e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra. Então Israel foi escolhido por Deus, isso é um fato, está na Escritura do início ao fim. Israel foi escolhido pelo Senhor. E há uma profecia de que Israel vai ter a sua terra. Nesse período, a gente sabe que Israel já passou, Israel, reino do norte, já passou pelo cativeiro assírio, ou seja, quase a totalidade das 10 tribos foram levadas cativas para a Assíria, alguns ficaram, mas outros povos de outras partes do Império Assírio foram colocados lá no Reino do Norte. O Reino do Norte são 10 tribos, é Israel. Reino do Sul é Judá, 2 tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Israel passou pelo cativeiro, 722 a.C. Judá ainda não passou pelo cativeiro. O cativeiro de Judá iria começar, o cativeiro babilônico, 605 a.C., né? Algumas décadas depois. Mas o interessante aqui é que Deus promete: eu vou ter misericórdia de você, eu vou pôr você de volta na sua terra. Israel ainda estava em pecado, Judá ainda estava em pecado, o rei era Acais, havia muitos pecados ali, os sacerdotes, o povo, e era terrível o cenário, mas Deus tem uma promessa de salvação para Israel. E ainda diz mais no verso 1: unir-se-ão a eles os estrangeiros, e eles se achegarão à casa de Jacó. Nós lemos que os estrangeiros, né, as outras nações, os outros povos irão ouvir no futuro, isso aqui é uma profecia para o futuro, ouvirão a palavra de Deus de Israel, de Jerusalém, lá no Monte Sião. Deus elegeu Israel, não por qualquer qualidade que Israel tivesse. Israel, em comparação ao Egito, à Babilônia, à Síria, aos sírios, aos persas, aos povos da antiguidade, era um dos menores povos, era um povinho, era um povo realmente muito pequeno. Deuteronômio 7 fala sobre como Deus tem compaixão de Israel. Deuteronômio 7, verso 6: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Isso significa que o povo de Israel era para ser o modelo, para que as outras nações da antiguidade imitassem. Esse era o propósito de Deus.
A pregação da salvação, a obra missionária no Antigo Testamento é diferente da obra missionária do Novo Testamento, da Nova Aliança. Nesse período aqui, a lógica era, vai ter um povo, esse povo tem a lei, esse povo tem o templo, esse povo tem o culto levítico, como é dito no livro de Levítico, e esse povo, ele vai me representar na terra. Lembra que nessa época as nações eram todas encasteladas, né? Eram muradas. Se não fosse murado, os povos invadiam, levavam tudo. Então todo mundo se protegia com muralhas, né? Não foi em toda a antiguidade, mas foi evoluindo até chegar nesse ponto. Resultado: Israel seria a nação modelo que levaria a palavra de Deus para os outros povos pelo exemplo dela, pela vida dela, e os povos iriam aprender com Israel. Isso aconteceu, a gente vê no Novo Testamento acontecendo, quando você tem um etíope eunuco, um homem rico, né, da Etiópia, que seria o Sudão moderno de hoje, indo a Jerusalém adorar, uma viagem que demorava muitos dias. Era um homem que não foi só uma carruagem, foi com uma comitiva, provavelmente, para se proteger dos bandidos, dos assaltos. Ele tinha uma guarda pessoal, e ele tinha uma cópia do livro de Isaías, era um homem rico, porque para você ter uma cópia dessa naquela época, era muito dinheiro. Ou seja, ele estava muito interessado, ele conhecia o Deus de Israel, e ele foi a Jerusalém, porque ele aprendeu, não sei como, não sei onde, era bom se a gente tivesse essa história, mas não tem, mas ele aprendeu que ele tinha que adorar em Jerusalém. Ele não podia nem chegar perto, ele ficava no pátio dos gentios, que era um pátio do templo para quem não era judeu. Olha a discriminação já naquela época, né? Então ele ficava ali no pátio dos gentios, ele não podia nem chegar muito perto, mas ele ia, né? E ele queria aprender lá do livro do profeta Isaías, que nós estamos estudando aqui. E ele se converteu lendo o livro do profeta Isaías e com a ajuda de Filipe ali. Então isso mostra que as nações iam a Jerusalém. Esse era o objetivo. Agora, se Jerusalém era idólatra, se o rei era idólatra, o sumo sacerdote estava em pecado, né? Eles trouxeram um altar de Damasco. Acais mandou fazer um altar de Damasco, colocou no templo em Jerusalém e ignorou o altar do Senhor para adorar no altar dos deuses sírios. Perdeu todo o sentido. É por isso que Deus manda o cativeiro babilônico posteriormente. Agora, Deus deu oportunidade, se arrependa, né? Se arrependa do seu pecado. Então Deus deu oportunidade, mas o povo não quis se arrepender, o rei não quis, o sumo sacerdote não quis, e é aí que entra o profeta. Quando você lê o Antigo Testamento e ouvir falar dos profetas, o profeta ele tinha essa missão. Quando o rei está perdido em pecados, o sumo sacerdote, né, os sacerdotes, a corte, então, consequentemente, o povo vai estar também, de modo geral. Vai ter, obviamente, o remanescente fiel, mas, de modo geral, a liderança da nação está perdida. É aí que Deus chama o profeta. Então, o profeta como Isaías, como Jeremias, como Elias e Eliseu, eles iam direto ao rei. Eles eram emissários especiais de Deus para ir contra os pecados do rei, do sumo sacerdote e da liderança. Era o recurso que Deus usava, era o último recurso. Não ouviu o profeta? Cativeiro, juízo. Era assim que Deus agia e agiu no Antigo Testamento. É interessante a gente entender como funcionam essas questões no Antigo Testamento, para você perceber que Deus, quando manda matar um povo, ou quando Deus age em ira, não é porque Deus é mau. Ele mandou a mensagem, ele deu chance de arrependimento, mas não quiseram. Então, se não querem se arrepender dos pecados, aí vem o juízo do Senhor. Essa metodologia de Deus não mudou, porque essa profecia do capítulo 14 vai acontecer no futuro, vocês vão entender isso. Do mesmo jeito, hoje, o modo de Deus agir com seu povo não mudou, e o povo de Deus hoje é a igreja. Então, a lógica, irmãos, arrependa-se do seu pecado. Se é um crente em Jesus, não queira conversa com o pecado. A gente peca porque o pecado é terrível, mas a gente não deve querer pecar, não deve gostar de pecar e deve fazer de tudo para não ter pecados na nossa vida, na nossa família e no nosso contexto. O que eu puder fazer para estar longe de pecados, eu vou fazer.
você deve fazer o mesmo. Isso vai resolver o problema 100% do nosso pecado? Não. Eu vou pecar, você vai pecar, infelizmente, mas pelo menos não seremos pecadores obstinados, pelo menos não teremos uma vida de escravidão ao pecado. Vamos estar todo dia lutando, vencendo, caindo, confessando e procurando uma vida de santidade. Deus elegeu Israel para que Israel fosse esse modelo para as nações, e ainda lemos no verso 7: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Eu estou lendo Deuteronômio 7, agora o verso 7 que eu acabei de ler, que eu expliquei há pouco tempo. Então era o menor povo. Então Deus o escolheu porque Israel era um povo forte, rico e poderoso. Cantamos isso hoje, né? Não sobre Israel, mas sobre os crentes. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Então, o crente, se for fiel e sincero, o que é ser sincero? Eu sou pecador, Senhor. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o meu pecado. Ninguém sabe, mas o Senhor sabe. E eu não tenho como esconder. Então, eu tenho que confessar, pedir perdão e lutar para vencer este pecado. Pronto, é isso, é ser sincero. Não é, se você não quer reconhecer o seu pecado e lutar contra ele, você está sendo desonesto contra a pessoa de Deus, né? E você não tem que agradar a mim, aos irmãos da igreja, você tem que agradar ao Senhor. Agradando ao Senhor, o resto, obviamente, né, é normal e é natural. Então, quando Deus nos escolheu, não é porque nós éramos mais inteligentes, mais religiosos, mais fortes, não. Deus escolheu porque Ele quis escolher certas pessoas para salvar, para nos usar no serviço de glorificar o nome de Deus. Esse é o seu serviço, é o meu serviço, é glorificar o nome de Deus. No meu trabalho, você no seu trabalho, você na sua família, você na sua rua, no seu grupo social, fora das paredes do prédio que abriga esta igreja, durante a semana você tem que glorificar o nome do Senhor. Se não faz isso, a sua fé é muito incipiente, entende? Você ainda não está entendendo o impacto da fé no Senhor Jesus Cristo. É uma fé que transforma vidas, famílias e nações, sim. Então, começando de nós, é claro. E aí, o verso 8, Deuteronômio 7, 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, Deus escolheu Israel e por amor de Israel, porque elegeu Israel, os tirou da terra do Egito, guardou do poder do Faraó, porque esse povo iria para a terra que Deus prometeu. Por que que Deus prometeu uma terra para Israel? Era uma reforma agrária da santidade do Senhor? Era isso que Deus queria? Será que Deus tem esse pensamento de distribuir as terras para os menos favorecidos? Esse era o pensamento de Deus? Não era, né? Por quê? Como é que você diz isso? Porque está na Bíblia. O objetivo de Deus, colocar Israel num local, numa terra, é porque naquela época, a totalidade da antiguidade, eles não entendiam um Deus, ou vários deuses, que não estavam ligados a uma terra. Eles não entendiam isso. E quando eles travavam uma guerra, também era uma guerra entre os deuses daquela terra e os deuses da outra terra que estavam guerreando com eles. Então, deuses de gregos contra deuses de romanos, era deuses de Cartago contra os deuses latinos. Então, eles tinham essa mentalidade. Era a religião da antiguidade. Então, para que os povos da terra entendessem a mensagem de salvação do Deus de Israel, Deus tinha que ter um povo, Israel. E esse povo tinha que ter uma terra. E foi o que Deus fez. Deus julgou a terra dos cananeus, todos idólatras ali, e deu essa terra para Israel. A partir daí, Israel deveria fazer o quê? Ser uma nação modelo, pecadora, mas nação modelo para que os outros povos crescem no Senhor. E isso aconteceu, né? Vários outros povos creram no Senhor, muitos na sua totalidade, ou quase na sua totalidade, e outros se converteram. Mas, infelizmente, Israel
pendeu para a idolatria, Judá também, e é nisso que estamos tratando aqui. Voltando então para Isaías 14, verso 1. Porque o Senhor se compadecerá de Israel e ainda elegerá a Israel. Se compadecerá e elegerá. Deus já escolheu Israel, mas aqui está no futuro. Então Israel vai voltar ao seu momento de glória. Essa é a ideia. O momento de ser uma nação que serve ao Senhor. Nesse momento não estava servindo ao Senhor. E os porá na sua própria terra. Então um dia Israel vai voltar a ter posse da sua terra. Lembra que aqui Israel, o reino do norte, cativeiro babilônico. Judá ainda estava na sua terra, mas em pouco tempo também seria deportado para a Babilônia. E ainda diz no verso 1, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Vai ter um dia no futuro, Israel vai estar na sua terra. Vai ter um dia no futuro, que o Messias vai reinar em Israel, o Senhor Jesus Cristo. Vai ter um dia no futuro que as nações da terra vão a Jerusalém aprender da palavra de Deus, porque vão crer no Messias também, que é o Senhor Jesus Cristo. Para você ter noção do tamanho da terra que Deus prometeu para Israel. Gênesis 15, verso 17. Porque você vê o mapa hoje, você vê Israel, é uma porção muito pequena, né? Uma porção de terra, uma faixa de terra ali ínfima. Mas quando você lê o que Deus prometeu para Israel, está em Gênesis 15, 17. Isso Deus fez uma aliança com Abraão. Olha o que diz aqui. Gênesis 15, 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Aqui era a forma antiga de um tratado hitita. Os hititas, um povo da antiguidade, quando eles faziam um tratado comercial, eles usavam esse método. Que método é esse que Deus usou com Abraão? Digamos que nós somos hititas. Eu vou comprar ou alugar uma terra sua para plantar. E aí eu tenho que te dar tantos por cento da minha colheita, sei lá, 30% da minha colheita de aluguel, porque eu aluguei a tua terra, eu não tenho terra. Eu aluguei a tua terra, eu vou plantar 30%, eu te dou. Vamos fazer o acordo? Vamos. Como é que a gente sela o acordo? A gente pega uns bois, ou cavalos, ou jumentos, o que tiver de animal grande, parte no meio. Aí você imagina o sangue, as tripas, um negócio horroroso, horroroso. Afasta assim, uns 5, sei lá. E aí eu e você, que fizemos o acordo, a gente passa pelo meio dos animais. Para os hititas, isso simbolizava o quê? Se eu não te der os 30% do cereal e te der só 20 ou 15, você tem o direito de me partir ao meio. E se você não emprestar toda a terra que diz que vai me emprestar, né, me ceder, melhor dizendo, vai me ceder essa terra, ou se você ceder uma terra que você diz que é produtiva e ela não é produtiva, ou no contrato essa terra tem água e você diz que tem água, quando eu chego lá não tem água, é uma terra rochosa, né? Aí o que vai? Eu aprendi muito de agricultura além da Bíblia, irmãos. Eu não sei nada, não sei plantar assim um feijão, mas eu aprendi muito lendo a Escritura. Aí o que acontece? Eu tenho o direito de partir você no meio. Esse era o contrato na época, né? Era pesado, né? Era a cultura da época. Quando Deus faz essa aliança com Abraão aqui, Deus está dizendo para Abraão o quê? Se eu não cumprir, eu serei partido ao meio. Óbvio que Deus vai cumprir, porque Deus é Deus. Só que Abraão não passou pelo meio dos animais, significa que Abraão não estava obrigado, sob pena de morte, digamos assim, de ser partido ao meio, de cumprir todas as estipulações de Deus. Porque mais para frente, em Gênesis 17, 1, diz assim, que Abraão tem que ser perfeito. Você vê aqui, lá em Gênesis 17, 1, você depois olha, Abraão tem que ser perfeito. Perfeito quer dizer o quê? Maduro, completo, bem obediente às coisas de Deus, mesmo sendo pecador. E a gente sabe que Abraão cometeu uns deslizes também. Mas se Abraão pecasse, ele não estaria sob pena de ser partido ao meio, entende? Então Abraão não estava necessariamente tendo uma obrigação nesta aliança, mas Deus sim. Que obrigação? Verso 18, Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito
que é o Nilo, a gente sabe disso, né? Até o grande rio Eufrates, que é lá na Mesopotâmia, do Egito ao Eufrates. Você pega muita terra. Dê uma olhada no mapa mundi depois, né? É quase todo ali o Oriente Próximo, pegando o Oriente Médio, é muita coisa, né? Pega Turquia, pega Iraque, pega muitos países. Então Israel, como Deus prometeu, não é só a terrinha que ele tem hoje, não é uma faixazinha de terra, é só uma faca, não é. Aquilo ali é o que tem hoje, mas o que Deus prometeu foi exatamente dar toda esta terra. E ainda diz no verso 19: o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu, o Jebuseu. Estou lendo aqui o verso 20, né? Verso 19 e 20 de Gênesis 15. Por que a gente lê esse texto? Para você entender que Deus, em Isaías 14:1, está reforçando a promessa. Eu tenho misericórdia de vocês, eu elegi vocês, e eu vou pôr vocês na terra que eu prometi a Abraão, lá em Gênesis 15, é o que Deus está dizendo aqui. Então Deus, ele quer abençoar a nação. Deus fala muito do juízo, mas Deus quer abençoar a nação de Israel, os crentes naquela época, mas infelizmente eles estavam vivendo em grande idolatria. Deuteronômio 28, do 49 ao 53, fala exatamente da maldição. Deuteronômio é um texto que foi dado muito tempo antes da possibilidade iminente de um cativeiro assírio e de um cativeiro babilônico. Mas lá em Deuteronômio, por volta de 1406 a.C., quer dizer, bem antes da profecia de Isaías, Deus já estava dizendo na lei de Moisés que se vocês não guardarem os meus mandamentos, vai vir um povo de outra terra e vai pegar a terra de vocês. Eu vou retirar a bênção de vocês. E esse povo vai matar as esposas de vocês, os filhos de vocês, vai pegar o cereal, o gado, as riquezas de vocês. Por quê? Porque vocês não obedeceram esta lei. Está lá em Deuteronômio 28, do 49 ao 53, vou ler só um versículo. Verso 49, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz, de rosto que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço, ele comerá o fruto dos teus animais, o fruto da tua terra, e assim por diante. Isso aqui já foi dado cerca de 700 anos antes dessa profecia de Isaías. Entende como Deus é misericordioso, como Deus é amoroso, como Deus dá oportunidade de arrependimento. Então, esse texto fala disso, Deus tendo compaixão, Deus querendo que o povo se converta. Volta para Isaías 14, agora o verso 1 ainda, depois de dizer que e os porá na sua própria terra, no verso 1 nós lemos, e unir-se-ão a eles os estrangeiros. É muito importante essa questão dos estrangeiros em Israel. Por quê? A promessa de Deus é, quando Israel estiver na sua terra, os estrangeiros vão estar com Israel. Quando você, isso vai acontecer no futuro, quando você lê o Novo Testamento e não tem o conhecimento do Antigo, muitos crentes não gostam de ler o Antigo, só lê o Novo Testamento, você vai ter uma compreensão enviesada. O que é isso? A compreensão errada da vontade de Deus. Por quê? Porque você lê e dá a entender, dá a impressão de que só Israel é o povo de Deus. De que só Israel, que é uma leitura, é uma visão dos fariseus, né? Que só Israel está correto em tudo e que os gentios, eles estão completamente condenados e distantes, né? Então passa um pouco essa visão. Aí quando você lê a Epístola aos Romanos, está lá os judeus. Você lê na Epístola aos Gálatas, está lá os judeus. Os judeus estão em todo canto, você fica pensando, e é só o judeu que é abençoado aquela coisa toda? E acha que realmente os estrangeiros não têm espaço no plano de Deus. Mas nunca foi esse o plano de Deus, de criar só uma nação e esquecer as outras nações. Nunca foi. O plano de Deus é ter, no Antigo Testamento, uma nação, e a partir dela, as outras vão crendo no Senhor e se convertendo
ao seu Messias, ao Salvador. Só que, infelizmente, nem sempre foi assim. Alguns se converteram e outras não. Então é importante destacar que o ministério de Israel era glorificar a Deus no meio das outras nações. E aqui está a obra missionária. Isso serve para nós, igreja. Às vezes na igreja, por conta de várias razões e questões e fatores que a gente não vai mencionar aqui, ela vive muito só para si. Às vezes a igreja, ela é gostoso estar aqui, estar com os irmãos, ir na casa um dos outros, né? Tem viagem missionária, tem casais em comunhão, né? Tem o retiro dos jovens, tem a semana da igreja que você vem, tem as programações, você conversa, tem muitas coisas legais, a igreja é muito bom. Não sei porque que o povo não vem para a igreja, porque é bom demais estar na igreja. E resultado, a gente fica muito entre nós e esquecemos dos estrangeiros. Para nós, quem são os estrangeiros? Para eles, eram os das outras nações. Lembra que naquela época, as cidades eram muradas. Então, não era comum, né, muitas pessoas dentro de outras cidades. Isso mudou com o Império Grego e o Império Romano. Aí foi meio que uma globalização da antiguidade, mais ou menos isso. Aí mudou um pouco. Mas nesse período da Síria e da Babilônia não era bem assim. Hoje é diferente, hoje todo mundo está em todo canto, o mundo é bem mais aberto em muitos aspectos do mundo antigo, do que o mundo antigo. Então, nós entendemos, quem é o estrangeiro para a igreja? É aquele que nunca creu em Jesus. A igreja tem que chegar naqueles que nunca ouviram do Evangelho. A igreja tem que amar aqueles que estão perdidos nos seus pecados, porque quem não observa a palavra de Deus e não creu em Jesus, está perdido. Em todos os sentidos, pode até não admitir, mas está. É o que a Bíblia diz. Não tem como ter felicidade, não tem como ter a alegria que provém do Senhor, que é a verdadeira alegria. Se contenta com as migalhas da alegria dos pecados que a sociedade do mal, do pecado, oferece. É terrível. Então a igreja, nós aprendemos disso, que nós não devemos nos encastelar nessas paredes. E temos que evitar chamar a igreja do prédio. A igreja são os crentes em Jesus. E os crentes em Jesus têm que influenciar a sociedade do pecado com a palavra de Deus. Obviamente, com amor, com gentileza, com a genuína pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em algum momento, é claro, tem que falar do pecado, tem que falar da condenação, porque isso é parte do Evangelho. É óbvio, tem que falar. Mas principalmente apresentar a salvação em Cristo Jesus e as bênçãos que provêm dessa salvação hoje e durante toda a eternidade, que são as bênçãos mais importantes. Pensando na questão, nessa parte do verso 1, Isaías 14:1, unir-se-ão a eles os estrangeiros, em Isaías 2, a gente já ouviu isso, né? Isaías 2, verso 2. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Então, o monte de Sião, onde está Jerusalém, será um monte mais elevado, no sentido de ser mais importante do que todos os outros montes. E os povos vão a Jerusalém. Fazer o quê? Turismo? Não. Olha o verso 3, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Jerusalém está pregando a palavra de Deus hoje? Não está. Não está. A cidade, a nação, não está, certo? Eles têm seu folclore, eles têm sua cultura bem veterotestamentária, bem ligada à Torá, tem, principalmente os ortodoxos, mas a população, o povo de modo geral, não estão seguindo a Escritura e nem crê que Jesus é o Messias. Então eles não estão vivendo isso hoje. Um dia isso vai acontecer. Israel vai se converter em massa, e de Jerusalém vai sair a palavra de Deus para as nações, e as nações vão querer ir. Tem até um cântico, um hino que eu não concordo muito, que as nações estão clamando por salvação, diz o hino, mais ou menos isso. As nações não estão clamando por salvação. Você está ouvindo os chineses dizendo, manda missionário, estamos perdidos, abram uma igreja aqui, plantam uma igreja aqui. Você não ouve.
Você ouve os alemães dizendo isso? Você não ouve. Você ouve os povos perdidos suplicando. Imaginem um presidente: olha, a gente sustenta o missionário, manda um missionário para cá, estamos precisando do missionário. Você já ouviu isso? De algum presidente da república, de alguma democracia ou monarquia, ou o que quer que seja, do mundo? Você não ouve. Eu já ouvi história de tribos africanas pedindo missionário. Eu já ouvi histórias missionárias, né? São tribos que ouviram, aí o missionário teve que voltar ou morreu, não me lembro a história exatamente, e eles suplicaram, era mais ou menos assim, eles perguntaram para um crente, acho que foi numa viagem missionária pela região: olha, a gente quer comprar um missionário, quanto custa? Na simplicidade deles, porque eles perderam o missionário. Aí aquela tribo era um povo, né? Era no continente africano, não me lembro a nação, infelizmente, faz tempo que eu li essa história missionária. Aí você vê, aí existem povos que querem, né? Existem que já se converteram e estão precisando, mas é diferente, já se converteram, já são crentes, né? Já tem uma liderança cristã ali convertida, mas os não crentes suplicando, isso não acontece, entende? Então a lógica aqui é que um dia isso vai acontecer, um dia vai se cumprir, um dia os estrangeiros irão a Jerusalém ouvir a palavra de Deus. E hoje Israel não é o povo de Deus, a igreja é o povo de Deus, a igreja que segue os princípios da Bíblia Sagrada, a igreja que segue o Novo Testamento, a igreja que crê que Jesus é o Senhor, é Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados e que a Bíblia é a genuína palavra de Deus. Então nós, como igreja, temos que ir aos estrangeiros ao nosso redor, que são aqueles que não creram em Jesus. Essa é a nossa missão, é a nossa atividade principal, depois de glorificar a Deus, adorando ao Senhor aqui e nas nossas vidas pessoais e familiares. A nossa missão é proclamar essa mensagem de salvação. E você deve fazer isso de uma maneira tranquila, gentil, amorosa, compartilhando o que Deus fez na sua vida e lendo textos da Escritura, ou dando uma Bíblia, ou dando um folheto. Muitos métodos para fazer isso hoje. Os estrangeiros em Israel sempre foram um problema, certo? Sempre foram um problema porque Israel não queria os estrangeiros. A gente vai ver que Israel, a gente vai ver no próximo domingo pela manhã, os judeus criaram certos acréscimos à lei de Moisés, que endureceu a lei de Moisés mais ainda, que é o que a gente chama de legalismo, né? É quando você é mais santo do que a lei de Deus. Já pensou? Você é mais santo do que a lei de Deus. Existem crentes que são assim, e é terrível, não pode. Se a Bíblia não legisla isso, por que você criou essa regra? Não é assim que funciona, entendeu? Então nós temos que ter esse entendimento. E por isso que os estrangeiros sempre foram complicados na visão do israelita. No entanto, a palavra de Deus para Israel na antiguidade sempre teve um lugar para o estrangeiro em Israel. Tanto que na Epístola aos Gálatas, quando alguém se converte, era um verdadeiro israelita. Se você tem a fé de Abraão, é porque você é um verdadeiro israelita. Então, eu sou egípcio, me converti no Êxodo. Muitos egípcios se converteram no Êxodo de Israel. Naquele momento, eu me tornei israelita. Hoje a gente diz que somos crentes, porque cremos em Jesus. Cristãos, só que o nome cristão é muito geral, né? Mas somos cristãos porque somos como Cristo, queremos ser cada vez mais parecidos como Cristo. É a nossa denominação pessoal. Naquela época era ser israelita. Aí lá em Êxodo 12, verso 43, aqui era o período já da Páscoa para sair mesmo, né, lá do Egito. Diz assim, Êxodo 12, 43, pensando no estrangeiro: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. Depois de o teres circuncidado. Aí o verso 45, o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Você percebe o que significa isso? Ser circuncidado aqui significa que ele creu. A circuncisão na velha aliança era a marca da conversão. Qual é a marca da conversão na nova aliança? É você levantar a mão. O pastor pede, quem quer crer em Jesus? Você levanta a mão. Essa é a marca? Não é a marca. Qual é a marca da conversão na nova aliança? É o batismo. É o batismo.
Qual é a marca da conversão na velha aliança? É a circuncisão. Então, se você tem um estrangeiro, que é, no caso aqui, seu escravo, né, seu servo, está ali com você, se ele se circuncidar, ou seja, se ele crê no Senhor Deus de Israel, no Messias, na salvação do Messias, aí ele se circuncidou, ele pode participar da Páscoa. Ele é um estrangeiro, mas ele pode. Por quê? Porque ele creu no Senhor. Veja que é muito parecido com hoje, entende? Quem deve participar da ceia do Senhor, que é o equivalente à Páscoa da velha aliança, é a ceia do Senhor hoje? Todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, que tem a marca da nova aliança, que é o batismo, que está em comunhão com Deus e com a sua igreja, pode participar da ceia do Senhor. E na velha aliança em Israel, tinha que ter crido também no Messias, no descendente da mulher, que livraria da condenação do pecado. Eles tinham essa mensagem na mente, por conta dos sacrifícios dos cordeiros, né, que ilustrava o sacrifício do Messias, derramamento de sangue, percebe? E ele tinha que se circuncidar, essa pessoa que se converteu, porque a circuncisão era o sinal e a marca de que você verdadeiramente se converteu, no Antigo Testamento. Então, é muito claro que o estrangeiro tem um espaço, sim, mas convertido. O estrangeiro que não se converteu, ou o assalariado, não pode comer da Páscoa, porque não creu no Senhor, nem no seu Messias. Percebe? Êxodo 12, 47, diz assim, Êxodo 12, 47. Toda a congregação de Israel o fará. É a Páscoa, cortar, matar o cordeiro, aspergir o sangue nas portas. Porém, verso 48, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado, todo macho. E então se chegará e a observará, e será como o natural da terra. Ele será um israelita. Se ele creu, se ele se circuncidou na velha aliança, ele é um israelita, ele é um crente, acabou. Não trate ele como estrangeiro. O fariseu no Novo Testamento não fazia isso. Ele não fazia isso. Ele não aceitava gentio como israelita. Ele até criou a lei de que não podia nem tocar no gentio, entende? Tinha os prosélitos, que eram aqueles que queriam seguir o judaísmo e tal, havia um tipo de batismo para os prosélitos, mas fica longe, tu não é israelita. Então havia um tratamento racial negativo dos judeus no período do Novo Testamento, a gente vê isso claramente, mas não é o que diz a lei de Moisés, não é o que diz esse texto, e outros também. Então, foi circuncidado, você trata ele como israelita, né? Ele faz parte do corpo. E quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja ele circuncidado todo macho, e então se achegará e a observará, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro, para que peregrinar entre vós. Circuncidou significa houve conversão. Se for genuíno ou não, é outra história, a gente não sabe, né? A gente acredita que a pessoa se converteu. Mas se não se circuncidou, então você não pode participar da Páscoa. Quando vem a época da igreja, por que a gente está estudando isso aqui? Primeiro porque o Senhor está falando que tem um espaço para o estrangeiro no futuro, as nações vão ser redimidas e vão estar com o Messias no seu reino, é Isaías 14:1. Mas é um tempo importante para a gente entender a relação do Antigo com o Novo Testamento, para quando você lê sua Bíblia, você compreender. Então, a ideia é que no Novo Testamento, o fariseu, o saduceu e outros judeus daquele período, eles não aceitavam os estrangeiros de jeito nenhum. Quando alguns fariseus e judeus se converteram ao Senhor Jesus Cristo, ok, conversão genuína, não duvidamos disso, mas eles começaram a ensinar, mas tem que se circuncidar. Jesus salva, é verdade, nós cremos que Jesus é o Messias e o Salvador prometido, mas também tem que circuncidar. Se não circuncidar, não vale a salvação. Eles estavam trazendo o quê? Uma salvação pela fé, mas também pelas obras. Atos 15, já estudamos de manhã, em outro período, é o concílio de Jerusalém contra esta heresia, entende? A salvação não é por obras. E se eu não me batizar, pegando o contexto da igreja, eu vou ser salvo? Sim.
O batismo não te impede de ser salvo. O batismo, ele é uma profissão de fé, ele é uma declaração pública, é a marca de que você creu verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Se você está mentindo ou enganando, você está mentindo e enganando Deus e toda a igreja que vai ver o seu batismo. Aí é você e Deus. Mas é uma garantia de que você realmente creu em Jesus e está professando a fé. Da mesma forma era a circuncisão no Antigo Testamento. E então, em Isaías 14 ainda, versículo 1, diz que uniciam a eles os estrangeiros, e lá em Apocalipse capítulo 5, verso 9, falando ainda dos estrangeiros, né, dessa futura união, você encontra isso lá em Apocalipse 5, verso 9, que diz assim, olha Apocalipse 5, 9, entoavam novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus não salvou só Israel. Jesus salvou pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. Então existem convertidos de todas as nações. Isso vai acontecer no futuro. E todos os povos vão reinar com Cristo num futuro que ainda vai acontecer. Quando o reino do mal e do pecado deste mundo for julgado e encerrado. Isso um dia vai acontecer. Daí você percebe o tamanho do poder do nosso Deus. Talvez você não creia ou ache que está muito longe. Não sei se está tão longe assim. Essas profecias remontam ao século VIII antes de Cristo. E as do Apocalipse, que ainda vamos observar, ano 90 depois de Cristo. Nós já estamos em 2024, percebe? Então as coisas estão cada vez, não sei se vai ser amanhã, mas está cada vez mais perto. E o Senhor Jesus, ele vai reinar. É 2025, né? Eu ainda estou no ano passado, né? Ainda estou nem 2025 não entrou direito, mas estamos em 2025, né? Bem, em Isaías 9:7 nós observamos também, Isaías 9:7, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Esse texto de Isaías 9 que já estudamos fala do Messias. Essa criança que vai crescer, que é o Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, vai voltar e ele vai aumentar o seu governo. Qual é o governo de Jesus hoje? Jesus, ele obviamente é Deus soberano sobre tudo que acontece na terra, mas de modo específico o governo de Jesus hoje se expressa onde? Nas igrejas ao redor do mundo. Não é só na igreja batista e batista regular, é nas igrejas bíblicas que obedecem à palavra de Deus, que crê que Jesus é o Senhor e Salvador, que segue a Bíblia Sagrada e as doutrinas principais, obviamente. Essas igrejas, elas são o governo de Jesus hoje, é o corpo de Cristo, como a gente lê nas epístolas. Jesus age através das igrejas, o testemunho de Jesus vai através das igrejas. Um dia, o governo do Messias vai aumentar, vai tomar todas as nações, e as nações que não quiserem seguir o Senhor serão destruídas, mas depois disso virá paz sem fim. Deus cumprirá sua promessa de salvação para as nações. Isso é uma bênção, é o sinal da graça e da misericórdia de Deus. O final do verso 2, Isaías 14, 2 diz assim, e os porá, verso 2, os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos. Então veja, as nações serão de Israel, Israel será uma nação que vai governar sobre as outras nações, obviamente que no sentido positivo, não no sentido de escravidão ou no sentido de opressão, mas no sentido abençoador de governo. Possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor, cativarão aqueles que os cativaram. Quem foi que levou Israel cativo? A Assíria. Quem foi que levou Judá cativo? A Babilônia. Essas nações serão cativadas, mas não cativadas para sofrer,
mas cativadas pelo amor do Messias, pelo amor do Senhor. Essa é a ideia. E dominarão os seus opressores, né? E creio eu, dentro do contexto aqui dos estrangeiros que Deus recebe, são aqueles que vão se converter dessas nações. Lembra que nós lemos de conversão no Egito, conversão na Assíria, quando nós começamos o capítulo 13, então, muitas dessas nações haverão de se converter, e estas nações estarão sobre o governo de Israel, e certamente do Senhor Jesus Cristo, no futuro, naquele dia. Deus cumprirá sua promessa de salvação para as nações. Essa é a primeira verdade desse texto. A segunda verdade, nós vamos observar no próximo domingo, mas leiamos pelo menos o verso 3 em diante, e a segunda é de que Deus salva as nações, dando-lhes a paz. Deus vai dar paz para as nações. Olha o verso 3. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão que te fizeram servir, então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo, até os ciprestes se alegram sobre ti, os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além, aqui o além se refere ao inferno, ao pós-morte, né? O além, desde o profundo, se turba por ti sair ao encontro na tua chegada. Aqui a gente vai ver mais à frente, mas só para você ter vontade de ler esse texto durante a semana, ele está dizendo da chegada do rei da Babilônia no inferno. É isso que ele está narrando aqui. E ele diz: o além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras, e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, está fraco, e és semelhante a nós. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Isso é referente ao rei da Babilônia, e obviamente a queda da Babilônia. E vamos observar que esse texto tem relação com a futura Babilônia que ainda virá. Disso, irmãos, nós entendemos como nosso Deus é todo-poderoso, soberano sobre as nações, como Deus quer a salvação dos povos. Ele é um Deus de misericórdia. Deus quer receber os não crentes, obviamente arrependidos e convertidos. Desde o Antigo Testamento sempre foi o plano de Deus. Mas quem escolhe o pecado vai pagar o preço do pecado. Isso é uma lei, é um fato, não tem para onde fugir. Temos que aprender a sempre buscar o nosso Deus, cheio de misericórdia, cheio de amor, pronto para nos receber. Pecou, peça perdão, confesse, se arrependa e continue na vida cristã. Não deixe os pecados tomarem de conta da sua mente, da sua vida, te dominarem, né? Fuja das tentações, deixe o contexto das trevas ao seu redor, tente ser luz no meio das trevas. Nosso Deus está pronto para nos salvar em todos os aspectos, já nos salvou em Cristo, e nos salvar no sentido de nos fortalecer contra os pecados e as tentações. Ele é misericordioso e quer nos receber. Então, aprenda, sempre busque o Senhor, né? Nunca deixe de procurar Deus, todo dia, lendo a sua Bíblia, em oração. E no meio dos problemas, lembre-se desse texto. Deus, ele tem o poder sobre as nações. Será que ele não tem poder sobre a sua vida? Será que ele não tem poder sobre o que acontece ao redor de você? Certamente tem. Ele é soberano sobre tudo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a termos cada vez mais fé na sua palavra e também no agir de Deus na nossa vida. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje. Obrigado, ó Pai, por juntos podermos meditar na tua palavra, perceber
as tuas promessas para o futuro, que ainda não chegou certamente, mas que nos traz esperança, ó Deus, de confiar em Ti, de depender de Ti, de saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas, de que o Senhor julga o pecado, mas é aberto à misericórdia e ao perdão para o pecador que se arrepende. Capacita-nos, ó Deus, crentes em Jesus, a vivermos assim, lutando contra o pecado, mas prontos, ó Deus, para confessar, arrependidos. Dai-nos força para viver, ó Pai, uma vida de santidade correta diante do Senhor, para que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado através do nosso ministério e do ministério desta igreja, do nosso ministério de crentes em Jesus e do ministério da igreja como um todo. Capacita-nos, ó Deus, para que cumpramos a missão da igreja, de glorificar o Teu nome aqui na terra, refletindo a pessoa do Senhor Jesus nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe nesta semana. Lembre sempre de ler sua Bíblia e de ter uma vida de oração. Vai ter um momento de oração silenciosa agora, você pode conversar mais com o Senhor e em seguida estamos assim encerrando. Deus te abençoe, uma boa noite e até breve.